A solenidade de São Pedro e São Paulo, nossa inspiração de santidade de hoje, é o apóstolo que trocou as redes de pesca pelo chamado divino e se tornou a pedra fundamental da Igreja. Homem de fé ardente e fraquezas humanas. Snow Pedro Nus ensina que a santidade não está na perfeição, mas na coragem de se levantar após cada queda. Neste vídeo você vai conhecer a trajetória do primeiro Papa, desde sua vida simples na Galileia até seu martírio em Roma, passando por milagres extraordinários e uma missão que mudou o curso do cristianismo. Prepare-se para uma jornada de fé, coragem e transformação. No dia 29 de junho, a Igreja Católica celebra São Pedro, que passou a Igreja triunfante em 67 d.C. Simão. Posteriormente conhecido como Pedro, nasceu por volta do ano 1 a.C. em Betsaida, uma humilde aldeia piscatória às margens do Mar da Galileia, então integrada à província romana da Síria. Filho do Jonas, também chamado João, foi batizado com o nome hebraico Simeão, que mais tarde seria traduzido para o grego como Simão. Desde cedo, mergulhou na vida laboriosa dos pescadores, aprendendo com o pai e o irmão André os segredos das redes e das águas turbulentas do lago. A rotina era árdua. Madrugadas sob o céu estrelado, o trabalho coletivo com outros pescadores menos como Tiago e João, filhos de Zebedeu, e a dependência dos caprichos da natureza. Essa existência moldou nele um caráter resiliente, prático e profundamente comunitário, características que mais tarde seriam essenciais em sua missão apostólica. A região da Galileia, embora periférica, era um caldeirão cultural. Além da fé judaica tradicional, havia influências helenísticas e romanas, o que permitiu a Simão certa fluência no grego, língua do comércio e da diplomacia. Sua formação religiosa, no entanto, era sólida. Frequentava a sinagoga em Cafarnaum, menos cidade onde fixou residência, estudava a Torá e participava das festividades judaicas. Aos 13 anos, idade em que os jovens judeus assumiam responsabilidades adultas, já trabalhava integralmente no sustento da família, casado em data incerta. Simão tinha uma esposa cujo nome a história não registrou, mas que é mencionada indiretamente nos evangelhos quando Jesus cura sua sogra. Mateus 8, 14-15. Algumas tradições patrísticas, como as de Clemente de Alexandria, sugerem que sua família tinha certa proeminência local, talvez ligada a círculos influentes. Há ainda lendas medievais que falam de uma filha, Petronela, curada milagrosamente por Pedro. Embora tais narrativas careçam de fundamentação histórica, o momento decisivo de sua vida ocorreu quando seu irmão André, discípulo de João Batista, anunciou-lhe: "Encontramos o Messias." João 1:41. Ao ser apresentado a Jesus, recebeu uma profecia que mudaria seu destino. "Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, que significa pedra em aramaico." Esse nome não era apenas simbólico, era uma missão. Nos evangelhos sinóticos, o chamado é descrito de forma mais dramática. Jesus, vendo Simão e André lançando as redes, ordena: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Mateus 4:19. Sem hesitar, abandonaram tudo para segui-lo. Pedro destacou-se entre os 12 por seu temperamento ardente e lealdade. Foi o primeiro a confessar Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Recebendo em resposta a promessa fundacional da Igreja: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Mateus 16:18. No entanto, sua fé ainda era vacilante e tentou impedir Jesus de ir à cruz. "Isso nunca te acontecerá." Ouvindo a dura repreensão: "Para trás de mim, Satanás." Mateus 16:23. Em um dos episódios mais emblemáticos, caminhou sobre as águas, até duvidar e começar a afundar, sendo salvo por Cristo. Mateus 14:28-31. Sua maior queda, porém, foi a tríplice negação durante o julgamento de Jesus, cumprindo a profecia do galo que cantaria. Mateus 26:69-75. Arrependido, chorou amargamente, um momento que, paradoxalmente, o preparou para a humildade necessária. A liderança. Após a ascensão, Pedro assumiu a dianteira da comunidade cristã. No dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, pregou com tal unção que 3.000 pessoas se converteram. Atos 2:41. Seus milagres confirmavam a autoridade apostólica. A cura do coxo na Porta Formosa. Atos 3:1-10. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o homem, que nunca caminhara, saltou de alegria. A morte de Ananias e Safira. Atos 5:1-11. Um julgamento divino contra a mentira ao Espírito Santo. A sombra que curava. Atos 5:15. Tantos eram os enfermos que se colocavam em seu caminho, que até sua sombra era tida como milagrosa. A ressurreição de Tabita. Atos 9:36-42. Levante-te.
e a discípula voltou à vida, fortalecendo a fé em Jope. Sua visão do lençol com animais impuros, Atos 10, 9-16, marcou a abertura da igreja aos gentios, culminando no batismo do centurião Cornélio. Preso por Herodes Agripa I, foi libertado por um anjo, Atos 12, 1-11, consolidando sua reputação como homem divinamente protegido. A tradição patrística menos atestada por Irineu, Orígenes e Eusébio menos afirma que Pedro terminou seus dias em Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo durante a perseguição de Nero C. 64-67 depois de Cristo, por considerar-se indigno de morrer como seu senhor. O episódio Covadis, narrado nos Atos Apócrifos de Pedro, descreve seu encontro com Cristo ao fugir da cidade. Para onde vai, Senhor? Vou a Roma para ser crucificado novamente. Comovido, Pedro retornou para enfrentar o martírio. Seu túmulo na colina do Vaticano tornou-se local de peregrinação desde o século II. Escavações no século XX revelaram ossos de um homem idoso, envoltos em tecido púrpura e ouro, com a inscrição Petrus N. Pedro está aqui. Em 1968, o Papa Paulo VI confirmou a autenticidade das relíquias, hoje depositadas sob o altar da Confissão na Basílica de São Pedro. A Cátedra de Pedro, relicário projetado por Bernini, simboliza sua autoridade como primeiro Papa. Em 2013, o Papa Francisco presenteou o patriarca ortodoxo Bartolomeu I com fragmentos dos ossos de Pedro, gesto histórico rumo à unidade cristã. A Igreja celebra São Pedro e São Paulo em 29 de junho, enfatizando seu papel como colunas da fé. Sua intercessão é invocada em orações pela unidade da Igreja, e seu exemplo de conversão do pescador a Pastor inspira milhões de homem impulsivo à rocha inabalável. Pedro encarna a misericórdia divina que transforma fraquezas. Sua vida prova que a santidade não é ausência de quedas, mas a coragem de levantar-se guiada pelo amor a Cristo. Como escreveu Santo Agostinho, Pedro chorou amargamente suas negações, mas foi nas lágrimas que lavou sua culpa. E aquele que caiu por fraqueza, levantou-se pela graça. Santos do martirológio romano, cuja memória é celebrada hoje, são Cirus de Gênova, bispo de Gênova, Ligúria, venerado como bispo São Cássio de Narney, bispo de Narney, Umbria, que, segundo São Gregório Magno, oferecia diariamente sacrifícios de expiação a Deus, chorando profusamente e dando tudo o que tinha como esmola. Finalmente, no dia da festa dos apóstolos, quando costumava ir a Roma todos os anos, após celebrar a solenidade da missa em sua cidade e distribuir o corpo do Senhor a todos, faleceu para o Senhor Beata Rima de Gurhinger Kinger Corinthia Beata Rema, que viveu em viuvez por 40 anos e generosamente doou sua riqueza aos pobres, e a Igreja Beato Raimundo Lal na ilha de Maiorca, com vista para o estreito Beato Raimundulu, religioso da Terceira Ordem de São Francisco e Mártir, homem de extraordinário saber e doutrina iluminada, que restabeleceu o diálogo fraterno com os sarracenos para propagar o Evangelho de Cristo. Santos Paulo Wan, João Batista Umantan e Paulo Wanshu, na aldeia de Shaolui, perto de Shenzhen, na província de Hebei, na China. Santos Paulo Wan e seu filho João Batista Umantan e neto Paulo Wanshu, que foram coroados com o martírio durante a rebelião Boxer por confessarem sua fé cristã. Santas Maria do Jianxi e Madalena do Fenju, na aldeia de Dujiadun, também perto de Shenzhen. As santas mártires Maria do Jianxi e sua filha Madalena, do Fengju, que foram martirizadas durante a mesma perseguição. Elas foram arrastadas dos juncos onde estavam escondidas e mortas, por sua fé cristã, com a mãe ainda viva quando foi jogada na sepultura. São Pedro, rogai por nós. Oremos. Ó glorioso São Pedro, que por amor a Cristo superastes fraquezas e perseguições, concedei-nos a firmeza na fé e a coragem de testemunhar o Evangelho. Intercedei pelo Papa, vosso sucessor, e por toda a Igreja, para que, unida em vossa rocha, resplandeça como sinal de salvação. Amém.